Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Vitor Roque e que história é essa de que o jogador pode defender equipes gigantes do futebol mundial, como por exemplo Juventus, Manchester City, Real Madrid, que eu quero comentar aqui com vocês no vídeo de hoje, o jogador que tem chamado muita atenção e porque isso é bom para o Cruzeiro, né? Que tem um percentual do mecanismo de solidariedade ainda em relação ao atleta, junto ao Atlético Paranaense. Quero falar também aqui sobre um atleta que foi especulado no Cruzeiro, que quase fechou com uma outra equipe na reta final dessa janela, e eu acho uma boa opção para o Cruzeiro ficar de olho na temporada do ano que vem. E para terminar aqui com vocês sobre o Jajá, quando será que ele vai voltar aos gramados? Temos algumas atualizações sobre o caso do Ponta que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 35 mil inscritos ainda nesse mês de agosto. Estamos com essa meta aí, então caso você esteja assistindo, não se inscreveu aqui no canal, aproveite aqui embaixo para se inscrever, tá bom? Só antes de dar uma sequência aqui no conteúdo, tem um recado dos nossos patrocinadores, a UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar aqui algumas partidas do Brasileirão nesse final de semana. Lembrando que por lá você vai poder apostar também no jogo entre Grêmio e Cruzeiro pela Série B, no domingo, às 4 horas. Mas além disso, tem algumas outras partidas pelo Campeonato Brasileiro na Série A no final de semana. Tem, por exemplo, aí o jogo entre Atlético Mineiro e Goiás. Vitória do Atlético 1.29, empate 5.84, vitória do Goiás fora 12.8, excelente cotação também. Tem aí Fluminense e Curitiba, vitória do Fluminense em casa 1.54, Juventude e Botafogo, e também no domingo aí Palmeiras e Flamengo às 4 horas da tarde, uma vitória do Palmeiras em casa 2.33, o empate 3.44 e uma vitória do Flamengo fora 3.24. Lembrando que aqui na descrição vai estar o link, com esse cupom de R$5 de bônus nessa semana aí disponível para você começar a fazer suas apostas lá na UP Sportsbet. Bom, quero falar aqui com vocês sobre a volta do atacante Jajá, onde tivemos algumas atualizações nessa última segunda-feira, lá por meio do Samuel Venâncio, e também eu tirei essa informação do blog da Raposa, onde eles colocaram o seguinte, nesse tweet, eu vou deixar aqui na tela, o seguinte, abre aspas: perto de retornarem, Jajá e Leonardo Paes estão com a recuperação muito avançada e tem chance dos jogadores serem liberados pelo departamento médico ainda esse mês. Os dois atletas estão se recuperando bem, fecha aspas. E como eu trouxe no vídeo de hoje de manhã, de tarde, que eu postei aqui às 5h30, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada. Eu falo justamente sobre os atletas que, assim, a expectativa é de que o Jajá volte então na próxima semana, até porque o Léo Paes já está treinando normalmente nessa segunda e terça-feira, e enfim, deve estar à disposição inclusive para o Paulo Pesolano, ou nesse jogo contra o Grêmio, ou se não, no Independência contra o Náutico. Mas o Jajá ainda não teve informação se ele vai treinar essa semana ou não, porém no máximo, aí, quem sabe, até o final desse mês, ele já voltando aos treinamentos normalmente, já vai ser uma grande notícia, até porque eu fiquei muito na dúvida se ele iria voltar antes do final da Série B ou não. Infelizmente ele acabou se lesionando, está aí há mais de 2 meses parado, foi lá no dia 12 de junho, naquela derrota para o Vasco. Então já se passaram aí 2 meses e 4 dias desde então, e o atleta ainda não voltou, É uma notícia muito ruim, mas pelo menos agora com essa notícia boa, dele sendo quase liberado pelo departamento médico aqui do Cruzeiro. Vinha fazendo uma boa temporada e eu diria que não perdeu seu espaço no time, tá? Ele voltando à disposição, recuperando sua forma física e o condicionamento, fazendo alguns bons jogos. Não ficarei surpreso dele em 2, 3 partidas já voltar ao time titular do Pesolano. Nesse ano, o jogador de 21 anos de idade fez 11 partidas, 2 gols e 2 assistências, só lembrando que ele está emprestado pelo Atlético Paranaense até o final dessa temporada, até o final da Série B, e enfim, se o Cruzeiro quiser ficar com ele, vai ter que negociar com a equipe paranaense, porque não tem um valor fixado ali para a compra do jogador. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Se ele deveria continuar no clube para o ano que vem, e se o Cruzeiro deveria comprar os direitos econômicos, quando ele voltar, se ele deveria ser o titular, reserva, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre um jogador que foi procurado pela SAF do Ronaldo e aqui pelo Cruzeiro, que acabou não chegando na Raposa por conta de questão financeira e quase acertou a sua ida para um outro clube no Brasil, que é no caso do Marcos Paulo, ponta aí de 21 anos de idade, que quase fechou com o Atlético Paranaense, onde ele demonstrou interesse em defender a equipe brasileira, mas como o prazo da janela se encerrava nessa segunda-feira às 7 horas, acabou que não teve tempo para o atleta ser registrado no bid da CBF e a negociação não foi para frente. O jogador que o Cruzeiro demonstrou interesse em contratá-lo, mas pelo que parece ele pediu um salário muito acima da média e era muito inimaginável pensar que ele jogaria essa reta final da Série B pelo Cruzeiro. Então quem sabe não poderia ser uma boa opção para o ano que vem, até porque essa questão financeira pesaria bastante.
e caso o Cruzeiro conseguisse um empréstimo dele, por exemplo, teria uma opção de compra no final desse empréstimo bem alta, porque ele é um atleta que, apesar de não ter tido uma boa passagem nesses últimos 6, 12 meses que está no futebol português, no futebol europeu, diria que vale bastante ainda por conta de ser um atleta muito jovem, 21 anos, tem dupla nacionalidade, é brasileiro e português, 21 anos de idade e que se destacou bastante em 2019 e em 2020 pelo Fluminense. Em 2019, inclusive, ele fez um gol contra o Cruzeiro, 35 jogos, 6 gols e 5 assistências. 2020, 8 gols, 6 passes em 42 jogos. E ano passado jogou na equipe do Famalicão, lá de Portugal, onde ele fez 20 partidas por lá, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, número bem abaixo, tá? Até esperava que o jogador poderia ter um desempenho melhor no futebol português. Vocês sabem que o futebol português não é tão diferente assim do futebol brasileiro, nível técnico parece bastante, não conseguiu marcar nenhum gol por lá em 20 partidas, sem dúvidas, né? Essa questão de adaptação pesa bastante. Só lembrando que ele jogou junto com o Bruno Rodrigues lá no Famalicão. O Bruno Rodrigues jogou o dobro de partidas e fez 8 gols e 4 assistências. Então, né, se for comparar, o Bruno Rodrigues seria melhor do que o Marco Paulo. Mas eu vejo assim que é um bom jogador, tá? Se o Cruzeiro, se outro time no Brasil não contratá-lo, eu acho que pode ser uma boa opção para janeiro, fevereiro do ano que vem. Só lembrando que o contrato dele com o Atlético de Madrid vai até dezembro de 2027. Contrato bem longo aí do atleta, e ele saiu sem render nada ao Fluminense, apenas pelo mecanismo de solidariedade. Foi algo próximo ali dos 3 milhões de reais quando ele deixou o clube em 2020. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Se poderia ser uma boa opção, o Cruzeiro podendo aproveitar desse não acerto, né, dele junto com o Atlético Paranaense para ficar de olho aí no mercado, até porque o Ronaldo já demonstrou interesse no ponta. E o último assunto desse vídeo é sobre o Vitor Roque. Que história é essa de que times gigantes do futebol europeu têm interesse na sua contratação? Informação divulgada nessa última semana pelo Nicola, onde assim, times do futebol europeu como por exemplo o Real Madrid, Juventus e Manchester City já acompanham de perto e estudam uma proposta, né, para tirar o jogador do Atlético Paranaense. Isso menos do que 4 meses e meio, 5 meses dessa saída do jogador aqui do Cruzeiro. Enfim, de acordo com informações, a multa rescisória para o futebol do exterior seria próxima dos 100 milhões de euros, mas a expectativa é de que esse número seja até maior, tá? Mas mesmo assim, não acho que nenhum time vai pagar 100 milhões de euros nele, ou seja, tá bem protegido, né, se o jogador for deixar a equipe do Atlético. Uma pena que o Cruzeiro não tem um percentual de uma venda futura, ou por exemplo, era para ser o Cruzeiro recebendo uma proposta dessa, né? Mas foi incompetência ali por parte da antiga gestão, de não ter renovado esse vínculo anteriormente, ano passado, né, já tinha jogado no time principal, e também o empresário do Vitor Roque não ajudou muito nessa permanência do jogador. Mas como ele é revelado aqui no Cruzeiro, a Raposa teria um percentual pelo mecanismo de solidariedade. Não tenho certeza porque ele é tão novo, ele tem 18 anos de idade, não sei qual seria o percentual exato que ficaria para o Cruzeiro, mas quem sabe ali uns 2, 3% já estaria bem interessante, até porque não acho que o Vitor Roque deve sair por agora, porque eu acho que agora o Vitor Roque vale o quê? 20 milhões de euros, tá? O Cruzeiro vendeu por 24 milhões de reais, que foi a multa rescisória, mas eu acho que ele vale no mínimo 20 milhões de euros para hoje, para sair agora. Mesmo assim, não acho que valeria a pena. Vejo que o Atlético também tem interesse de vender apenas no ano que vem, quem sabe em julho de 2023, quando ele vai ter 18 anos e aí sim vai poder sair do Brasil, ou até mesmo julho de 2024, que ele vai ter incríveis 19 anos de idade, né? Então não seria doideira esperar umas 2 temporadas e ele ir amadurecendo no clube e quem sabe sair para uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Não ficaria surpreso com isso. Eu acho que o Vitor Roque tem muito potencial, desde quando, se eu não me engano, que ele fez aqueles 2 gols, né, contra o Sergipe, eu já falava aqui que ele poderia ser até mesmo um novo Neymar. Não acho ele bom igual o Neymar, mas em relação a números, ele está muito, mas muito acima de qualquer outro jogador que surgiu no Brasil nos últimos anos de 20 ou de 16, 17 anos de idade. Nessa atual temporada pelo Cruzeiro, 11 jogos, 6 gols e 2 assistências. Pelo Atlético, 20 partidas e 6 gols. Somando a atual temporada, ele tem 31 partidas com 12 gols marcados e 1 assistência. O número, por exemplo, do Neymar, na primeira temporada pelo Santos, parece até doideira, né? Mas foram no total 40 partidas com 14 gols. O Vitor Roque tem 31 jogos com 12 gols marcados. Enfim, tá aí encaminhando uma grande promessa do futebol brasileiro, mesmo o Cruzeiro fazendo uma besteira gigante, né, de ter vendido ele muito baixo, não ter ficado com percentual, ainda pode render uns bons milhões nos próximos anos, só pelo mecanismo de solidariedade, né? Então, notícia interessante aí, vamos ver qual desses times vai fazer a proposta primeiro, né, pro Atlético, mas eu vejo que o mínimo que ele vai sair
seria daqui um ano e meio, algo próximo de 35, 45 milhões de euros, tá? Não ficaria nada surpreso, porque é um atleta muito novo e que já está demonstrando interesse de vários times do futebol europeu. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês. Esse aqui que eu postei agora há pouco, às 5h30, onde eu falo sobre um jogador do Palmeiras, mais um contratado para a categoria de base do Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada. E esse outro aqui também, um ponto aí chegando da equipe da Ferroviária de São Paulo. Vou deixar os dois aparecendo na tela final, junto com o link aqui da UP Sports Bet para você começar também a fazer suas apostas, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!